Muito bem. Uma boa noite a todos, mais uma vez, né? Que bom receber os irmãos para mais uma parte deste nosso estudo. Eu quero agradecer ao Senhor por sua vida, por sua família, e quero também pedir que o Santo Espírito de Deus nos dê sabedoria e entendimento na palavra dele. Eu quero orar com você, então. Pai, eu te agradeço mais uma vez por este dia. Muito obrigado, Senhor, pelo final desta semana. Te agradecemos porque em cada um dos dias, ó Deus, cada um de nós pôde experimentar o teu cuidado, o teu amor. O Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, a nossa rocha. É no Senhor que temos toda a segurança, toda a paz, toda a alegria que precisamos, ó Deus, para a nossa jornada. São tantas as nossas dificuldades, tantos os nossos problemas, mas sabemos que quando derramamos o nosso coração diante do Senhor, o Senhor há de nos fortalecer sempre. Pedimos que também a tua palavra, Deus, possa sempre abrir bem os nossos olhos, que ela nos dê discernimento, que a tua palavra possa colocar em nós sabedoria e que estejamos prontos para fazer a tua vontade, obediente ao Senhor, ó Pai, em tudo. Queremos te pedir perdão, que o nosso coração, ó Deus, possa sempre buscar no Senhor esta graça e misericórdia, possa buscar sempre o teu perdão e que sejamos fortalecidos, porque sabemos que a tua palavra diz que se confessarmos a nossa iniquidade, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Por isso te louvamos e te agradecemos. Obrigado por este momento do estudo da palavra, que a gente possa aproveitar bem estas poucas horas que temos, ó Deus, e assim acrescentar mais e mais ao nosso coração. Obrigado, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Ok. Então vamos lá, né? Vamos caminhar aqui para mais uma parte do nosso estudo. Estávamos falando sobre o trabalho de um embaixador. Eu me lembro que nos estudos anteriores, sempre tratando o aspecto de que a igreja é de Cristo Jesus a todos, né? Isso significa então pregar a boa nova do evangelho. E pensando desta forma, como embaixadores, como representantes de Cristo Jesus, nós temos que considerar sempre a mensagem dele, os métodos que ele usou e também o caráter dele. E nós já entramos, já falamos de cada um destes temas, né? E lembrando sempre que quando abordamos como embaixadores que somos a mensagem, os métodos e o caráter de Jesus, isso significa deixar de lado praticamente tudo aquilo que eu acho que tem que ser. Ah, e é isto que eu quero falar. Não, não é o que eu quero falar, mas o que é que o Espírito Santo está falando através de mim para a vida de outra pessoa. Não é o jeito que eu vou falar, mas é como é que Deus vai me usar, qual é o jeito dele, qual é a maneira dele, qual é o método de Deus, né, para falar através da minha vida ao outro coração, né, a outra pessoa. E também sempre quando eu for falar do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, da compaixão, da alegria, da paz, enfim, de tudo isso que Deus é, eu tenho que experimentar, né? Então, do caráter de Deus na minha vida para poder falar disso. Então, nós já mencionamos esses três aspectos que fazem parte ali do trabalho, né? De todo aquele que é um embaixador, de todo aquele instrumento nas mãos do Senhor. Então, a mensagem, os métodos e o caráter do Rei Jesus estão aonde? Aonde a gente encontra isso, pastor? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, em todas as páginas, né, da palavra de Deus, das Escrituras, nós vamos encontrar isso, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Ah, eu quero saber exatamente o que pregar, o que falar, como falar. Eu quero conhecer mais do meu Deus. É na palavra dele. Eu sei que às vezes a gente tem uma certa preguiça, né, de ler a palavra do Senhor, ou às vezes não temos tempo, ou às vezes encontramos determinadas dificuldades, né? Muitas vezes somos mais propensos a querer ouvir a pregação da palavra do que a ler a palavra. Mas é preciso ler a palavra de Deus na sua inteireza, né? Conhecer bem a palavra do Senhor. Eu não preciso me preocupar com aspectos teológicos da palavra ou entender de teologia. Mas eu tenho que ler a palavra com o coração, com a minha mente, né? Sabendo que o Espírito Santo vai estar ministrando ao meu coração. Em cada texto, em cada palavra que eu vou ler ali nas páginas, né, da Bíblia Sagrada, eu serei muito, muito abençoado.
E com certeza, ao ler a palavra de Deus, meu coração vai estar pleno da palavra de Deus, e aí sim, no abrir dos meus lábios, junto a outras pessoas, essas pessoas vão receber da palavra de Deus. Então, ao lermos a Bíblia, nós ali ouvimos a mensagem, né, de Deus, vez após vez, né? Ali, eu e você somos confrontados repetidas vezes pelos métodos que Deus usou para falar, né, sobre a sua graça, sobre a sua salvação. E até nesse aspecto, quando a gente olha para o Velho Testamento, dos métodos que Deus usou, então, quando a gente fala lá da travessia do Mar Vermelho, quando a gente fala lá das pragas do Egito, quando a gente fala lá da prisão de José, né, que foi confinado e depois se tornou um dos principais em todo o Egito, quando falamos lá das dificuldades de Abraão, enfim, toda aquela forma de Deus trabalhar ali no coração da nação de Israel, aponta, e apontou, melhor dizendo, para esta realidade de Cristo Jesus, né? Eram sombras da realidade vindoura de Cristo, do Messias, no que diz respeito à maneira como Deus estava falando aos nossos corações. Tanto que a Bíblia começa dizendo, né, que que Deus demonstra o amor dele para conosco enviando o seu filho Jesus para que pudesse estar entre nós, né? Então são os métodos que Deus usou. E também olhando para as Escrituras, nós observamos lá todo o caráter de Deus, toda a personalidade de Deus, toda a grandeza de Deus, toda a beleza de Deus ali descrita. Em toda a palavra de Deus está lá, mas, por exemplo, você pega o livro de Salmos, né, em cada texto do livro de Salmos, em cada capítulo do livro de Salmos, a gente vê ali a descrição muito clara de quem Deus é. É um Deus de bondade, um Deus de graça, um Deus de justiça, como acabamos de ler, né, no texto que o presbítero Eliakim leu para nós. Então o texto já começa dizendo que o salmista vai viver esta justiça de Deus, esse cuidado de Deus, e vai manifestar a graça e a justiça de Deus. Então, na hora que a gente lê a palavra de Deus ali e vemos estas manifestações da glória de Deus, então ali conhecemos cada vez mais sobre o caráter de Deus. Eu preciso, então, ler a Bíblia para poder falar dele, de Deus, para outras pessoas. Portanto, ser um embaixador significa seguir o exemplo de quem? De Jesus Cristo, né? Ele que é o maravilhoso conselheiro, né? Então, seguir o exemplo dele em tudo, nas suas palavras, na maneira como ele reagiu e agiu, né? E também fazer as palavras dele as minhas palavras. A maneira como ele agiu é a maneira como eu tenho que agir também, né? E estar aonde ele quer que eu esteja, para poder falar dele, pregar a salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então, ser embaixador é coisa séria, como nós falamos até então. E lembrando sempre, faço questão de observar isso, né, que ser embaixador não é representar para as pessoas quem eu sou, mas eu estar representando ali diante das pessoas o meu rei, o Senhor Jesus. Como instrumento nas mãos do Senhor, isso é muito importante, porque às vezes eu tenho uma tendência natural de querer falar para as pessoas o que eu acho que deva falar, de querer pregar de um jeito, criar uma metodologia da pregação da palavra de Deus. Às vezes eu não quero falar do pecado, né? Mas quero falar do amor, da graça. Deixa esse negócio do pecado para depois. Mas não pode ser assim. Então, todas as vezes que eu for falar, né, da parte de Deus, né, ser enviado da parte de Deus como um embaixador para pregar o evangelho, para falar da salvação em Cristo Jesus, então eu tenho que considerar ele, né, quem ele é e o que ele quer que eu fale, a maneira como ele quer que eu fale, tá bom? Ser um embaixador de Cristo Jesus é entender que o propósito da cruz não é somente uma eternidade no céu, mas também a retomada dos corações das pessoas para servirem somente a Deus. O que a gente quer dizer com isso? Que quando eu estou como instrumento nas mãos do Senhor, quando eu sou enviado para falar de Jesus para alguém, eu sempre levo aquela mensagem de uma vida eterna, da salvação, da eternidade, de um céu, de bênçãos, etc. e tal. Amém. Porque esta também é uma verdade que a Bíblia revela, né? Mas eu tenho que também levar em consideração que não é só isto. Não é só falar da eternidade, não é só falar do céu, mas também é ter no coração a expectativa de ver aquela vida, aquela pessoa ser transformada pelo Espírito Santo e ela retornar a um princípio básico que estava lá em Gênesis, né? Antes de Adão e Eva serem expulsos do paraíso,
que é ter o seu coração novamente comprometido com o Senhor, né? Então, sim, eu vou falar do céu como uma realidade, vou falar da salvação como uma realidade. Mas isso não começa lá, quando eu for para lá. A realidade deste céu já começa agora, aqui, na conversão. Então, neste momento em que Jesus tocou o meu coração, que agora eu sou uma nova criatura, eu já estou vivendo aqui, né, este princípio, né? Então, o meu coração assume um compromisso realmente ali com Deus, né, de servir a Deus e somente a Ele, não mais a mim mesmo, né, e a outros deuses ou a outras situações. Portanto, como embaixador de Cristo, o foco da obra de Cristo, eu tenho que sempre levar isso, né, no meu coração, é nos libertar da escravidão de nós mesmos. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas já alguns estudos atrás, né, no começo dos estudos sobre ser o instrumento nas mãos do Senhor, nós falamos a respeito disto, né, que muitos de nós somos escravos de nós mesmos, no que diz respeito às coisas que fazemos, como queremos, etc. e tal. Então, ser embaixador de Cristo é entender que ele quebrou este jugo, né, e que nos libertou desta realidade, né? Ele, Jesus, portanto, nos enviou como embaixadores para fazer o quê? Para levar a mensagem, né, de apelo aos corações das pessoas. E esta mensagem é a mensagem da salvação. E é importante isto, né, falar a respeito disso, porque ele, Jesus, não vai aceitar nada menos do que isso. Então, se eu quero simplesmente falar para as pessoas que é muito bom, né, ter Jesus, é muito bom estar na igreja, é muito bom ter pessoas que comungam da mesma fé, etc. e tal, eu não vou estar sendo muito profundo, muito sincero, muito verdadeiro com isto, né? Eu tenho que levar em consideração algo ainda mais profundo do que isto, né? Que é levar para estas pessoas de que só Jesus salva. Não adianta eu simplesmente falar de uma vida boa sem mostrar que o único que pode dar esta vida boa, esta vida plena, esta vida de abundância é Jesus Cristo, ok? Então, isto é importante para a nossa mensagem, é importante para a nossa instrumentalidade aí nas mãos do Senhor. Ser como o embaixador de Cristo, é preciso compreender que somos instrumentos, né, de Deus, nas mãos de Deus, né, para mudança de vida e na vida de outras pessoas. Então, ele vai usar a mim e a você. Ele não é só o pastor, viu, gente? Às vezes a gente tem isso, né, no coração, que só o pastor é o ministro qualificado para falar da salvação em Cristo Jesus. Não, não é. O pastor tem outras qualificações que podem até que muitos, né? Uma qualificação teológica, uma qualificação ministerial, etc. e tal. Mas no que diz respeito à pregação do evangelho, no que diz respeito à pregação das boas novas da salvação, de falar de Deus, de falar de Jesus, de falar que ele é o único Salvador, o único Senhor, todos nós temos esta incumbência. Todos nós somos embaixadores, todos nós somos ministros, né, de Cristo. E aqui eu uso essa palavra ministros, né, não na conotação, né, no sinônimo de reverendo, né, de pastores. Nós somos ministros porque foi-nos designado um ministério, um serviço. Então, ser ministro nada mais é do que ser aquele que vai trabalhar na seara. Então, todos nós somos chamados para trabalhar na seara. Então, na hora que você tem uma pessoa diante dos seus olhos para falar da salvação em Cristo Jesus, não fique ali protelando, deixando para depois, para uma oportunidade em que o pastor possa falar de Jesus para esse seu amigo, para esta sua família, né? É você que é a pessoa encarregada pelo Espírito Santo para fazer isso. O Espírito Santo vai usar a sua vida. Ah, pastor, mas não vai usar a sua também? Vai usar a minha, vai usar a de todos nós. Mas sempre lembrando, é de todos nós, não é de alguém especificamente, somente, né? Portanto, ser um embaixador de Cristo significa que seremos usados por Deus para produzir a colheita de bom fruto. E, entretanto, é bom sempre lembrar, né, que a maioria das pessoas busca mudança nas suas vidas, né, apenas nas circunstâncias dela, né, da vida, mudanças talvez até na vida de outra pessoa. Não, eu não preciso mudar, ainda bem que você veio aqui me visitar para falar de Jesus, mas muito mais do que eu, é a minha esposa que precisa ouvir a respeito de Jesus, é o meu filho. Então a gente quer mudança para a vida de outras pessoas, né? Mudança das nossas emoções. E é interessante isso, porque quando eu falo aí que
as pessoas buscam mudança em suas circunstâncias, é porque raramente elas buscam mudanças de coração. Então elas acham que mudando a vida, né, ou as coisas da vida, ou mudando de lugar, ou mudando de ambiente, ou mudando de comportamento, é suficiente para ter uma vida abençoada. E a Bíblia não revela isso. A Bíblia fala que primeiro é preciso a mudança de coração, para depois, então, ter uma mudança de hábitos, né, de comportamento, de atitudes. Essas pessoas, a maioria das pessoas acreditam, né, ou a maioria, melhor dizendo, das pessoas acredita que se as coisas mudarem, elas estarão em melhor situação. Por isso que às vezes a gente acaba levando, em termos de evangelização, uma palavra de mudança comportamental para a vida das pessoas e não de coração. E aí não dá certo. Porque não adianta mudar o comportamento ou querer que a pessoa mude o comportamento. E aí eu cito exemplos, né? Oh, para de beber, para de falar besteira, olha, para de frequentar tais e tais lugares. Olha, você agora que vai ser um servo de Deus, ou pretende ser um servo de Deus, você não pode mais falar assim e agir assim. Então a gente está sempre querendo mudar o comportamento das pessoas para que essas pessoas possam agradar a Deus. Mas não adianta querer mudar o comportamento, não adianta querer mudar as circunstâncias, se ainda não mudamos do coração da pessoa. É preciso mudar o coração das pessoas. Tá bom? Então, isto é algo que é importante para nós levarmos em consideração isto, né? Como instrumentos de Deus, o nosso alvo deve ser levar as pessoas a uma mudança mais profunda e a uma visão mais completa, ok? Então, eu sou usado por Deus para isto. E aí, quando eu me aproximo das pessoas, eu tenho que entender que esta mudança que vai acontecer lá, ela é muito profunda. Ela é algo que o Espírito Santo é quem está fazendo e é de dentro para fora. E é o Espírito Santo quem vai dar esta mudança e vai dar esta visão. Eu sou só o instrumento, eu só sou o canal de bênção da parte de Deus para fazer isso. Então, como nós falamos desde o início, será preciso, então, examinar o coração e ver a importância da mudança nesse nível. Quer dizer, a situação acontece no coração, ok? Então, trazer as pessoas para a igreja e acreditar que elas estão dentro da igreja e que estando dentro da igreja é suficiente para mudar a vida delas, não é fato. Né? Quando eu digo trazer as pessoas à igreja, eu não estou falando da igreja, o corpo de Cristo que somos nós, eu estou falando da igreja instituição, né? Denominação. Então, vai para a minha igreja e lá você vai ter uma mudança de vida. Não necessariamente. Quando eu digo não necessariamente, porque eu sei que Deus pode usar essa pessoa na igreja e trabalhar esse coração e mudar este coração. Mas sempre levando isso em consideração. Primeiro, Deus vai agir no coração da pessoa, vai transformar aquele coração. Lembre-se que nós falamos que este coração é um coração de pedra, a pessoa está morta, a Bíblia fala, né? Todos estão mortos em seus delitos e pecados. Então, se não houver ali essa ressurreição, se não houver ali vida naquele coração, então não vai adiantar nada ela estar dentro de uma igreja. Ela pode até ter trejeitos de crente, se parecer com um crente, mas não tem nada a ver com uma conversão genuína, né? Então, observando, como é que a gente trata essa questão da mudança do coração? Observando a maneira como Jesus operou mudanças na vida das pessoas na época dele, nós podemos ter um padrão bíblico de ministério. Aqui eu quero só fazer uma pausa, ou melhor dizendo, um comentário antes de entrar na parte final, de que este padrão bíblico de ministério, ele não é, vamos dizer assim, congelado, né? Ele não é um padrão que foi estabelecido, foi colocado ali pelo Senhor e é daquele jeito e sempre será daquele jeito. Não funciona assim para Deus, não é deste jeito que Deus trabalha. Então não adianta ter um padrão e querer caminhar dentro deste padrão. Com isso, e faço esta observação. Porque às vezes a gente faz cursos de evangelização, a gente faz trabalhos evangelísticos, a gente vai para um acampamento, para um retiro, e a gente aprende ali técnicas para evangelização, e a gente sai, né, destes cursos com, vamos dizer assim, uma receita, né, um jeito de abordar as pessoas, de falar às pessoas. Então eu vou falar assim, vou agir assim, é sobre esse tema, etc, etc.
etc. Eu li um script, um padrão. A Bíblia também tem esse padrão, mas eu tenho que sempre levar em consideração e olhar isto, né? Que vendo a maneira como Jesus trabalhou, a maneira como Jesus agiu, a maneira como ele pregou o reino do Pai aqui na Terra, ele tinha um padrão, tá lá, né? Esse padrão tá no Novo Testamento, mas ele não fica preso àquele padrão e ele não ditou aquele padrão como regra, ou seja, não deve ser sempre daquele jeito, né? Eu tenho que falar que ele, Jesus, é o Senhor e Salvador, mas como vai ser a maneira de falar? Como vai ser o meu jeito de abordar as pessoas? Isso pode mudar de tempo para tempo, de jeito para jeito, de pessoa a pessoa, de lugar. Pode mudar em relação às pessoas. Às vezes eu estou falando para uma pessoa, será um jeito de falar. Mas se eu vou estar falando para 15, 20, 30, para milhares de pessoas, em termos de pregação evangelística, o jeito pode ser outro. Então, embora exista um padrão bíblico, né, de ministério, ele não é um padrão fixo. O Espírito Santo é dinâmico na nossa vida, né? Muitas vezes ele pode nos usar calados, né, nos fazer estar calados, e através de nós ele fala. Ah, pastor, mas como é que é isso? Eu estou calado, como é que o Espírito Santo fala através de mim, então? Ah, do meu comportamento, da minha forma de ouvir. Às vezes eu estou ali ouvindo a pessoa, e de repente, depois de ouvi-la, ela se sente sensibilizada a ponto de poder dizer: olha, nunca ninguém me deixou falar tanto assim como você deixou. Você é um bom ouvinte. E Jesus foi um bom ouvinte, né? Ele soube ouvir. A maneira como Jesus falava, cheio de amor, de autoridade. A própria Bíblia fala, né, que os fariseus, os saduceus, enfim, todos que estavam ao redor dele, ficavam admirados, porque quando ele falava, quando ele expunha as escrituras, né, quando ele ensinava, era bem diferente dos sacerdotes, era bem diferente dos doutores da lei. Era bem diferente em que sentido? Ele tinha autoridade, mas você vê que ele não estava preso àquele modus operandi, né, aquele jeitão de fazer, né? Por exemplo, os milagres que Jesus fez. Os milagres não foram os mesmos sempre. E o jeito de fazer aqueles milagres foram bem diferentes. Um era de uma forma, o outro era de outro. Num ele falava, no outro ele mandava, né? Em algumas situações, Jesus fez um grande milagre, como foi, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, né? Mas Jesus ali também determinou que as pessoas tirassem a pedra. Lázaro saiu, porque Jesus falou: Lázaro, vem, né? Lázaro então ressuscita, sai, porque Jesus mandou. Mas você vê que Jesus, mesmo tendo trazido Lázaro à vida, ele muda o padrão quando ele olha para as pessoas que estão ao lado e fala: vai lá e tira as ataduras de Lázaro. Ele poderia, da mesma forma como ele falou: Lázaro, sai, ele poderia falar: caiam agora as ataduras. Né? E elas poderiam cair assim como de uma forma milagrosa, né? Serem rompidas. Mas não, ele falou para as pessoas: vão lá e tiram. Né? Desamarrem Lázaro, né? Tirem essas ataduras que estão em volta do corpo dele. Então Jesus não tinha um padrão ali, mas olhando para ele, para o ministério dele, a mensagem era a mesma em cada uma destas atitudes que Jesus teve. E que mensagem era esta, né? E é isso que a gente vai ver a partir, né, da semana que vem. Lembrando, mudança de coração. É este o objetivo, é mudar o coração das pessoas, né? A vida das pessoas precisam ser mudadas, elas precisam ter um coração novo, um coração convertido, né? Isso se dá através de algumas atitudes nossas. Existem alguns aspectos, vamos dizer assim, do relacionamento, né, do ministério pessoal, que a gente deve considerar. Para que isso aconteça, nós vamos falar sobre amor, né? Então, como é que eu tenho que amar as pessoas? Vamos falar sobre conhecer, sobre falar e sobre fazer. Estes 4 aspectos aí, o nosso relacionamento ministerial. Eles têm que estar no nosso relacionamento ministerial. Eu vou falar de Jesus para alguém. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem da salvação. Então eu preciso entender estes aspectos, porque estes aspectos estavam na vida de Jesus, quando estava entre nós, né? Ele falava do amor do Pai. Quando ele falava do Pai, ele falava de algo que ele conhecia, né?
Eu vim lá do meu pai, e do meu pai eu posso falar, e ele falava, né? Nos momentos em que Jesus ficou calado, mudo, né, diante de algumas situações, eram momentos designados pelo Deus Todo-Poderoso, né, pelo Pai, mas Jesus estava falando, pregando e anunciando o reino. Ele aproveitou cada oportunidade, e Jesus também trabalhava, ele fazia, né? Então, amar, conhecer, falar e fazer são aspectos que dão vida ao nosso ministério. Então, não há como ser um instrumento nas mãos de Cristo sem passar por isto. Não há como ser um instrumento nas mãos de Jesus sem amar. Não há como falar de Jesus sem conhecer, sem ter tido uma experiência com Ele, sem conhecer o amor dele, o perdão dele. Não há como falar, como pregar, né, a respeito dele, de Jesus, né, da salvação de Cristo Jesus, simplesmente sem abrir os meus lábios. A Bíblia mesmo fala que eu tenho que estar preparado para isso, né? E eu tenho que colocar a mão no arado, fazer alguma coisa, tá? Então, ao ser levado pelo Espírito Santo a vida dos meus amigos, dos meus parentes, né, das pessoas para quem eu vou falar de Jesus, eu tenho que considerar na minha vida tudo isso, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte, na próxima semana, hoje é sexta-feira, então quarta-feira que vem, quando retornarmos ao nosso estudo, nós vamos entrar nesta dinâmica desses 4 princípios. Aí nós, antes de falarmos de cada um dos princípios, né, nós vamos conversar um pouco sobre estes aspectos, né, que a gente precisa levar em consideração no nosso ministério pessoal. Aí depois, no decorrer dos estudos, nós vamos aprofundar, né, nesses aspectos. Será muito importante para que a gente possa ter, vamos dizer assim, tranquilidade, segurança na hora de falar de Jesus para alguém, tá bom? Ok? Nós vamos orar e encerrar este período, aí nós retornamos para o nosso encerramento. Pai, eu quero te agradecer, então, mais uma vez, por compreender, ó Deus, na tua palavra, aquilo que precisamos fazer para chegar realmente ao coração de tudo e de todos. Sabemos que o Senhor nos usa, a cada um de nós, da forma como somos, como estamos, nos limites, ó Deus, de tudo aquilo que somos. Não precisa ser muito sábio, não precisa ser, ó Deus, totalmente ignorante, mas a tua palavra usa-nos exatamente, ó Deus, da forma como deve ser, fazendo-nos conhecer, ó Deus, mais e mais do Senhor e assim poder falar do Senhor a outras vidas, às outras pessoas. Nós queremos, ó Deus, e desejamos isso. Queremos, ó Deus, ter no coração a certeza absoluta de que falamos do teu amor, falamos da tua salvação, a nossa família. Existem tantas pessoas da nossa família que não acreditam no Senhor. Outros, ó Deus, que estão tão distantes, tão separados, que abandonaram a fé, que largaram, que sabem, tiveram oportunidade de conhecer o teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, mas hoje, ó Pai, não estão mais tão íntimos do Senhor. E sabemos que o Senhor vai nos usar para falar novamente a estes corações, para exortá-los na fé. Sabemos que o Senhor vai nos usar também, ó Deus, para levar a palavra da salvação para pessoas que às vezes estão tão distantes de nós. São pessoas que não conhecemos, pessoas que não fazem parte, vamos dizer assim, do nosso círculo de família e de amigos. E às vezes uma pessoa no trabalho, às vezes uma pessoa no ponto de ônibus, às vezes, ó Deus, um taxista, uma pessoa que dirige ali um aplicativo, um Uber, e a gente talvez não veja mais esta pessoa, mas na oportunidade que a gente tem ali de falar, de pregar o teu evangelho, seremos usados pelo teu Santo Espírito. E às vezes, ó Deus, vamos estar falando do Senhor a estas pessoas sem sequer ver o resultado daquilo que vai acontecer na vida destas pessoas. Mas independente de qualquer coisa que seja e como deve ser, o que nos alegra saber, ó Deus, é que o Senhor vai estar nos usando. E queremos ser usados pelo Senhor. Queremos sim ser este instrumento nas tuas mãos, eficaz, útil, um instrumento, ó Deus, que possa trazer gozo e alegria ao teu coração. Obrigado, ó Deus, por saber que, independente de como estamos hoje, ó Deus, o Senhor tem nos usado sim como instrumentos para pregar a tua palavra. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, irmã. As nossas orações derramamos, ó Deus, todas diante do Senhor, orando juntos como igreja, como povo do Senhor, e sabemos que o Senhor tem escutado as nossas orações. E mais uma vez, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Ok. Amém. Beleza. Se vocês quiserem habilitar aí os seus microfones, né, para falar aí um tchau.
estão livres. Que Deus abençoe mais uma vez os irmãos, que a graça do Senhor esteja aí sobre a sua vida, né? E que logo, logo a gente possa estar junto. Domingo tem culto, vamos estar lá presente. Uma boa votação para você. Não sei como é que você está particularmente com isso, né? Eu não gosto de fazer indicações, normalmente não faço, mas vamos orar e pedir que o Senhor nos dê sabedoria, né? Para o seu voto, seja ele qual for, como for, né? Que Deus possa direcionar aí o seu coração, tá bom? E aí, domingo à noite, nós temos culto normal, tá bom? Lá na igreja, culto normal, que eu falo, dentro daquele padrão, né? Que já está acontecendo. Ainda no vídeo também, para aqueles que não puderem estar, né, que não se inscreveram, mas vão poder ouvir ao vivo também, ok? Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Bom vê-los mais Amém. uma vez. Boa noite. Bom final de semana a Obrigado todos. aí, o Eliakim. Boa noite a Obrigado, todos. Bom Eliakim, final de aí pela semana. liturgia. Obrigado, Jefferson, aí também mais uma vez com a gente, né? Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado. Manuel. Oi, Jane. Tchau, Até tchau. mais. Deus abençoe aí, Até mais. Oséias, Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.